A Patrícia perguntou semana passada sobre se tem alguma coisa do Shankara ligada aos tátuas e qual é a relação com chakras e mediunidade. Patrícia, em sânscrito, quando você quer falar dos 5 elementos, existem 2 expressões, bhutas ou tamatras, que significa elementos, que são 5, Prithvi, Apas, Terras, Vayu e Akasha, que são terra, água, fogo, ar e o éter, que são os 5 elementos. E eles são subdivididos nos 5 chakras de baixo, na base da coluna terra, no baixo ventre água, no umbilical fogo, no cardiorrespiratório ar, na garganta o éter ou Akasha. Os 2 chakras de cima, frontal e coronário, não têm equivalência com os elementos. Por quê? Temos 5 elementos e 7 chakras. Então a correlação é feita da garganta até a base nos 5 de baixo com os 5 elementos, se considerando que a mente está acima dos elementos e, portanto, não sujeita à sua influência. Por isso, os 2 chakras de cima não estão associados a elementos, e sim à consciência cósmica. Acontece que surgiu uma expressão mais usada no ocultismo ocidental do que propriamente lá na Índia, que é a expressão tátuas, que você se refere aqui. Tátuas é o mesmo que bhutas ou tamatras, os 5 elementos. E dentro da tradição hindu, sempre se fala dos 5 elementos. É natural, Shankara, em algum ponto, também fala. O nome tátua foi popularizado no Ocidente por uma ordem hermética que surgiu na Inglaterra no final do século XIX e que durante os 30 primeiros anos do século XX teve uma grande fama na Europa, não só na Inglaterra, mas também na Alemanha, que era a ordem hermética Golden Dawn, que era capitaneada pelo escocês MacGregor Matheres, e dela participou o polêmico Aleister Crowley, e eu conheço várias histórias ali, mas que hoje não cabe. E ali eles tinham as técnicas dos tátuas, porque muitos deles viajavam para a Índia, aprendiam práticas yogis e traziam para a Inglaterra, adaptado ao contexto britânico. E em lugar de chamar de bhutas ou tamatras, que são os elementos, foi chamado tátuas. E aí, a partir dessa ordem Golden Dawn, o nome tátuas passou a ser usado por outras linhas ocultistas no Ocidente, também referente a elementos. E existem alguns grupos que são chamados de tátuas. Tem até numerado Grupo Tátua 51 da Ordem Hermética tal, e daí por diante. Então, o Shankara falava dos elementos, mas normalmente diluído dentro dos textos dele como tamatras ou bhutas. A palavra tátuas ela vem mais para cá, para frente, mais usada no ocultismo ocidental. E você pergunta também, Patrícia, a relação dos tátuas com chakras e mediunidade. Nenhuma, porque ao se falar tátuas ou elementos, você não está falando nem de chakras e nem de mediunidade. Mediunidade que nem era falada na velha Índia, já que a prática do yoga ela é anímica, não é mediúnica. Então essa correlação, ela se é feita, para cá. No Ocidente, onde surgiram vários movimentos que trabalham com a mediunidade, e alguns deles pegaram o conceito de tátuas e podem ter misturados em algumas linhas que trabalham com mediunidade. Mas não é uma coisa lá do Shankara, do Vivekachudamani, não. Ok? Vamos lá.